Eu estou fazendo jus ao meu nome hoje, amados. Você sabia que Cláudio, a etimologia da palavra Cláudio é manco? Estou mancando, sabia, Alexandre? Você é um manco, cara. E dizem que Cláudio só dá mancada, irmãos. Misericórdia, mas é porque eu estou com a crise de gota, meu joelho está meio inchado. Que derrota, né? Microfonia. Amados, graça e paz, boa noite. Para os irmãos que estão também aí online, eu quero que ontem nós estivemos à tarde fazendo uma serenata lá para o Demilton e para a Meire, a família deles. Ele está enfermo, fomos visitá-lo com uma equipe e eu falei para ele: acessa lá que eu vou te dar as boas-vindas, vou te dar boa noite lá ao vivo. Então, Ademir, estou cumprindo a minha promessa para você. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. E mais uma vez, meu amado, eu declaro: você já está curado em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja diga amém aí. Glória a Deus, amados, que bênção. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra a palavra do Senhor, Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento, a aquietar o seu coração. Comece a orar ao Senhor para que Ele aquiete o seu coração, para que você possa receber essa palavra, para que o Senhor possa ministrar de uma tal forma que seja um divisor de águas na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua igreja. Neste momento eu oro para que o Espírito Santo do Senhor venha sobre este lugar, trazendo, Pai, espírito de entendimento e de revelação. Fala ao coração de cada filho seu que está aqui, que cada um possa receber uma porção da tua palavra, e que essa porção seja uma palavra rema, que possa trazer transformação na vida de cada um. É o que eu declaro em nome de Jesus. Pai, que nós possamos sair daqui hoje à noite desafiados, Pai, encorajados a mudar a nossa vida, a mudar a nossa história, a mudar a nossa eternidade por causa da palavra do Senhor. Espírito Santo, vem e usa a minha vida para que essa palavra seja uma revelação no coração de cada um. Senhor Deus, abre os corações, abre as mentes, para que essa palavra seja recebida de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, que eles possam compreender aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração deles. É o que eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado, você quer ser ministrado hoje à noite? Amém? Esse Salmo 139, ele é maravilhoso. Não sei se você já teve a oportunidade de estudá-lo ou de meditar nele, mas ele é maravilhoso. O salmista foi muito feliz. Eu só creio que o Espírito Santo o conduziu de uma forma poderosa e sobrenatural para trazer muitas coisas impressionantes dentro desse salmo. Quando nós começamos lá no início do texto, quando ali fala: Senhor, sonda-me e me conheces, ali o salmista ele está apresentando para nós três expressões de Deus, ou três características de Deus. Ele apresenta ali no início desse Salmo 139, ele apresenta um Deus onividente, um Deus onipresente e um Deus criador de tudo. Por que que ele é onividente? Porque ele sonda o nosso coração, ele esquadrinha os nossos pensamentos, ele nos conhece de perto, mais que nós mesmos. Amados, a palavra de Deus fala que Deus ele pesa o espírito.
algo que talvez seja inimaginável pensar que um espírito pese alguma coisa, mas Ele pesa o espírito, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele nos sonda. Então Ele é um Deus onividente. Mas por que Ele é um Deus onipresente? Que a palavra lida, se você for lendo o Salmo 139, o salmista, ele diz que ainda que ele suma da presença de Deus, mas Deus sempre estará com ele. Deus sabe onde ele está, Deus está lá com ele. Ele é um Deus onipresente. Não importa onde você vai, não importa onde você esteja, Ele estará sempre com você. Amém? Nós precisamos crer nisso. E por que Ele é um Deus criador de tudo? Ele é um Deus criador porque Ele nos fez. Ele fez todas as coisas, tudo que nós temos hoje, tudo que nós podemos imaginar, Deus criou. Deus, Ele criou você. A Bíblia diz no Salmo 79 que Ele te fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Muitos estudiosos apontam esse salmo como um salmo messiânico, mas nós podemos trazer para as nossas vidas que Deus nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Deus é maravilhoso. Mas eu destaquei os versos 23, porque ao final do salmo, o salmista, que muitos estudiosos vão falar que talvez não tenha sido Davi quem escreveu o Salmo 39, outros vão dizer que foi um outro profeta que escreveu, mas ao que tudo indica tenha sido o rei Davi. E ao final do Salmo 139 ele faz um clamor. Aqui no final do Salmo 139, nos versos 23 e 24, é uma trilha de oração. Se você perceber, ele está conduzindo todos nós a trilharmos a fazermos uma trilha, cumprirmos uma trilha de oração. Ele pede para sondar o coração, conhecer o coração, apontar aquilo que de alguma forma ofende ao Senhor, afastá-lo daqueles maus caminhos e conduzir para o caminho eterno. Deus, Ele é aquele que sonda, é o único que efetivamente pode sondar o meu e o seu coração. Não tem outro, amado, somente Ele. E quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, Davi, falando com o povo e com o filho Salomão, ele fala o quanto Deus sonda os corações. 1 Crônicas 28, versículo 9 diz assim: e tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro, ou de coração perfeito, e com toda a disposição da tua alma, ou uma mente disposta, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Quem está falando? Se for Davi que está falando, aqui Davi, ele está falando. E quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, um homem segundo o coração de Deus, aquele homem, ele cometeu pecados durante a vida dele. Um dado momento da vida de Davi, ele se permitiu fazer aquilo que estava no coração dele, a vontade e o desejo dele. O tempo que era para ele estar na guerra, ele estava em casa, e ele se rendeu aos seus próprios desejos, ao seu próprio coração, e caiu, cometeu adultério, cometeu homicídio, mentiu, protegeu ou foi omisso como pai. Ele gerou algo terrível na família dele. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o coração dele, assim como o nosso, é enganoso. O nosso coração é enganoso. E o mais terrível é que muitos crentes usam textos da palavra de Deus, textos fora do contexto, para dar legitimidade para o seu pecado. Um deles está em Tito,
Tito capítulo 1, versículo 15, que diz assim: para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Muitos, amados, usam esse texto para falar que tudo é puro aos olhos do puro. Até a impureza é pura aos olhos do puro. Isso é uma mentira, não é verdade. O apóstolo Paulo, se nós entendermos o contexto do que o apóstolo Paulo está ensinando, assim como ele ensina em Romanos, assim como ele ensina em 1 Coríntios, ele está falando de alimento. Ele está fazendo referência à alimentação e não ao comportamento do humano. Mas muitas vezes nós pegamos esse texto para dizer, tudo é puro aos olhos do puro. Eu já falei isso, mas eu não tinha compreensão da palavra de Deus. Mas quando eu fui mergulhar nesse texto, eu compreendi que nós podemos ser levados a extremos com base nesse texto, porque ele fora do contexto vai dizer, não, você é puro, então não importa, você pode assistir um filme com conteúdo que não é puro, que não tem problema, você é puro. Não é isso, amados, não é isso não é verdade. O apóstolo Paulo, no contexto dessa palavra, ele está fazendo referência à comida, às vezes comidas consagradas a ídolos, ou aquilo que os judeus, porque aqui no contexto, se você pegar a carta escrita a Tito, o apóstolo Paulo, ele fala para Tito, ele envia ele para Creta, e ele fala assim, olha, levanta lá homens para a obra, presbíteros, que não sejam dados ao vinho, que sejam maridos de uma só esposa, que têm filhos, sejam convertidos, estejam caminhando com o Senhor. E no final da carta, no final do capítulo 1, ele vai dizendo, agora tome cuidado com esses falsos profetas, esses judeus, e é uma parte dos judeus, porque eles estão conduzindo as pessoas, estão acabando com os lares. E aí Paulo vem falando, tudo é puro aos olhos do puro, mas não em relação ao comportamento nosso, e sim aquilo que eles comiam ou não comiam na época. Amém? Nós precisamos entender, William Hendrickson, ele diz o seguinte, ele orienta que a expressão todas as coisas deve ser entendida no seu contexto, ou seja, tudo que Deus criou para ser consumido como alimento. Isso fica muito claro em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5, diz assim, são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos, que Deus criou para ser recebidos com ações de graças, pelo que são fiéis, estando bem firmados na verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graça, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Não é aquilo que é impuro que torna o homem impuro. A palavra de Deus nos ensina que não é o que entra pela boca, mas é o que sai da nossa boca. Porque o que entra pela boca, ele vai para o estômago, e ele vai sair, não é? Mas o que sai, vem do nosso interior, vem do nosso coração. Isso é muito forte, é o que sai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 14, diz assim, como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é impuro. Se o teu irmão se entristecer por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós, não se torne motivo de maledicência, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo,
Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. A mesma palavra, a mesma direção que o apóstolo Paulo está dando aqui em Romanos 14:14, ele está falando lá em Tito, e também ele está falando em 1 Coríntios 10:23. Na sequência do texto você vai perceber que ele reproduz as mesmas coisas, mas muitas pessoas também pegam o verso 23 para dar legitimidade ao pecado. Eles dizem: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Coloca para mim esse texto, 1 Coríntios capítulo 10:23, não sei se na versão NVI vai falar diferente. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. É a mesma coisa, essa é a King James, tem a NVI ou Almeida? Ah, sim, ok. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O apóstolo Paulo não está falando do comportamento, ele está falando da comida. Amém? Porque se você estiver fazendo algo e aí estiver trazendo, se isso for servir de pedra de tropeço na vida de alguém, é melhor você não fazer. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. Muitas pessoas usam esse texto para avalizar ou para legitimar o pecado, e os falsos mestres da época faziam isso. Eles davam mais valor à pureza aparente e ritual do que à pureza interior e moral. Eles davam mais valor, amados, ao que estava de fora do que a pureza interna, do que a pureza moral. Isso fica muito claro quando o próprio Senhor Jesus, em Lucas 11:39 diz: então o Senhor lhe escreveu: vós fariseus, purificai o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e de perversidade. Você limpa o que está por fora, mas por dentro você tem avareza, você é perverso. Nós temos sido tão ministrados, não sei se você tem percebido, amados, o Senhor ele tem nos conduzido de uma tal forma a trabalhar todas essas áreas da nossa vida. Na quarta-feira agora nós começamos uma série chamada Honra ao Espírito Santo, e o pastor Tiago trouxe uma palavra que foi uma chave, virou a chave em muitas pessoas. Ele diz que nós somos a arca e carregamos a presença de Deus. Se eu sou a arca e carrego a presença de Deus, se você é a arca, carrega a presença de Deus, significa que eu e você, nós temos que agir como Cristo agiu. Se nós carregamos Cristo em nosso coração, o nosso comportamento tem que ser diferente. Quando nós nos convertemos, a nossa vida precisa mudar, nada mais precisa continuar sendo o que era antes. Essa palavra, eu não ia ministrar essa palavra, eu tinha preparado outra, na sexta-feira estava tudo prontinho, mas ontem à noite eu estava revisando, eu mudei tudo, porque o Senhor falou muito forte ao meu coração, eu senti muito forte no meu espírito, que eu deveria ministrar isso. E nesta noite, talvez impelido por essa palavra, o Senhor, eu sonhei que eu me uni a umas pessoas, a um grupo de terrorista. Estou assistindo muito filme, não estou assistindo não, mas eu me uni a alguns terroristas, mais 2 pessoas, isso já é considerado organização criminosa, e nós fomos e plantamos uma bomba em um hospital, não sei onde, mas era um hospital, e aí armamos a bomba, ligamos tudo, esperamos ela explodir, explodiu, caiu, demoliu o hospital, muitas pessoas morreram e nós saímos correndo, e aí as pessoas, cada um foi para um canto e eles foram, eu tomei outro rumo também, preocupado com a filmagem, porque tinha muitas câmeras na rua,
E aí eu cheguei no espaço, no ambiente onde estava a pastora Aline, um monte de pessoas da igreja. Não era uma igreja, parecia uma escola, mas era um negócio fechado. Eu não tinha como sair, eu queria fugir. Sabe quando você faz algo de errado e que você precisa fugir, você precisa sair, mas você não encontra uma saída? Tudo que você vê é muro ou um lugar que não tem, parece que a estrada não tem um caminho, não vai dar lugar nenhum. Eu olhava para aquilo foi ficando apertado. Aí as pessoas perguntando, falando: olha, você viu o que aconteceu? O hospital caiu, estouraram uma bomba, terrorismo. E eu era o autor daquilo, amados. O meu coração foi apertando cada vez mais. E a Aline perguntando, querendo saber o que tinha acontecido. E eu não queria. Sabe quando você quer falar, mas se eu falar eu posso ser preso? O meu coração foi ficando apertado. E aí falaram assim: tem 2 policiais, a fulana e a fulana, estão lá embaixo para falar com você. Eu falei: agora já foi mesmo, agora eles vão me pegar. Me descobriram. A câmera na rua me pegou. Eu estou com a mesma roupa, então eles me pegaram. Eu acordei de madrugada para ver, eu olhei lá meu cachorrinho no cantinho lá, beleza, voltei a dormir, voltei a sonhar o negócio. Parece que não tinha fim, e eu estava encurralado em meio àquele desespero, com o meu coração apertado, e eu não queria falar, e ao mesmo tempo eu precisava falar, e o medo de ser punido, ser preso. Amados, quantas vezes nós estamos numa situação como esta? Nós cometemos um pecado, talvez algo muito sério na nossa vida, e nós não temos com quem abrir o nosso coração, falar, confessar, e aquilo nos atormenta dia e noite. Você não encontra saída. O nosso coração, ele nos leva a se fechar cada vez mais, a se fechar cada vez mais. A sensação que eu tive nessa noite, talvez a sensação que muitos podem ter, ou está passando aqui nesta noite, e para aqueles que também estão ao vivo, o desespero de ter cometido algo que vem te assombrando a vida inteira, e que te assombra diariamente. A pergunta que eu faço a você: como está o seu coração? Como têm sido os seus pensamentos? Como têm sido os seus pensamentos? Quais têm sido os nossos comportamentos quando ninguém está vendo? Quando você está na sua casa, no seu quarto, de frente para o seu computador ou com o seu smartphone, qual tem sido o seu comportamento? Como você se comporta? Amados, o fato de nós estarmos frequentando uma igreja, vestindo roupa de crente, falando como crente, congregando, dando paz do Senhor, andando com a Bíblia debaixo do braço, isso não diz verdadeiramente se nós somos ou não cristãos. O cristão, segundo a Bíblia relata, que a primeira vez que eles foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Eles viam nos discípulos de Jesus, nos apóstolos, homens parecidos com Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Será que eu efetivamente tenho sido um pequeno Cristo? Será que a Mel, o Rafael, a Renata, o Rodrigo, o Léo, a Julita, a Rafa estão sendo pequenos cristos? Será que o nosso comportamento condiz com aquilo que nós professamos? Será que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática? Será que tudo aquilo que nós falamos é verdade? Expressa a verdade? Expressa a palavra de Deus? Condiz com aquilo que verdadeiramente nós somos? Esse sonho, essa palavra me fez refletir muito, amados. Me fez refletir muito porque quando nós olhamos para o salmista, ele fala: Senhor, sonda-me e me conheces.
Vê se alguma coisa em mim te ofende, te entristece. Essa deve ser a nossa oração diariamente. E o mais interessante, o mais forte nisso tudo aqui, no Salmo 51:10, o salmista, ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Significa que o nosso coração, ele é enganoso, ele é mau, ele é cruel, mas Deus pode criar em nós um coração puro, onde não há maldade, onde não há maledicência, onde não há iniquidade. Cria em mim um coração puro. Isso fica muito claro em Mateus capítulo 15, versículo 18. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Quando nós temos um coração puro, quando o nosso coração é puro, amados, você não vai ser inclinado para as coisas que são impuras. Mas quando o teu coração é impuro, tudo que você faz, tudo que você toca, tudo que você planeja, tudo que você fala, tudo que você ouve, é inclinado para a impureza, é inclinado para o mal. Mas quando o seu coração é puro, você é inclinado para as coisas que são puras. Amém? E o nosso coração, fala que tudo que sai de nós vem do coração. Olha aqui em Marcos capítulo 7, versículo 14, verso 23. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ele está falando do alimento. Ao contrário do que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos, e disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Tudo que sai de dentro de mim, do meu coração, se ele não for um coração puro, é maldade, é iniquidade, é imoralidade, é pecado, é furto, é roubo, é tudo, é adultério, arrogância, devassidão, inveja, difamação. Tudo que sai de mim, quando o meu coração não é puro, é maldade. É isso que contamina, é isso que me contamina, é isso que contamina a todos. É o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos sido levados, amados, ministrados por palavras que para gerar transformação em nós. Palavras que talvez no primeiro momento choca, causa raiva do pastor, raiva da pastora. Esse pastor é louco, só fala sobre isso. Essa igreja batista só prega sobre transformação de vida, não fala nada de prosperidade. Amados, eu creio que eu e você, nós precisamos ter consciência de que tudo que vem de dentro, se o nosso coração não estiver puro,
ele vai contaminar tudo que está fora. Nós precisamos nos despir do velho homem, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Quando nós compreendemos isso, que nós precisamos nos despir desse velho homem, a nossa vida vai ser transformada, a minha e a sua vida será transformada, porque muitas vezes nós não levamos as pessoas a Cristo. Eu não estou falando o fato dela aceitar Jesus, porque isso é obra do Espírito Santo, mas muitas vezes as pessoas olham para nós e não tem o menor interesse de seguir o Cristo que nós seguimos, porque nós não damos testemunho. Eu não vou nessa igreja, nunca lá, você fala mal dos outros, está aqui no escritório. Eu falei hoje pela manhã, às vezes a pessoa está no escritório, ela está fazendo um trabalho de faculdade, e ela imprime com as folhas do escritório do patrão. Isso é furto, a não ser que o patrão tenha permitido, autorizado. Às vezes pega o telefone da empresa para fazer ligações pessoais, gasta horas no telefone, gastando o crédito do patrão. Amados, é tão sutil as coisas, são tão sutis. Nós precisamos mudar, se despir desse velho homem e crer, amados, que nós precisamos se revestir de um novo homem. E aí você fala assim: pastor, qual é o padrão para isso? Qual é o padrão do novo homem? Eu quero que você abra comigo lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 25 em diante. Efésios 4, capítulo 25, capítulo 4, versículo 25, e diz assim: portanto cada um de vós deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, aquele que já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que entendeu o seu novo nascimento, ele não pode mais falar mentira. A mentira não faz parte mais da sua vida. Ele precisa falar a verdade, custe o que custar, ele precisa falar a verdade. E a palavra continua: estremecei, ou seja, irai-vos e não pequeis, né? Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Irai-vos e não pequeis. Ninguém está isento de se irar, mas você não precisa dar abertura você não precisa avançar, você não precisa pecar. A ira está ligada à nossa alma, e muitas vezes a gente fica às vezes irado, raivoso, mas você não pode pecar, não pode agredir as pessoas, não pode agredir sua esposa, seus filhos, seus amigos, seu patrão, onde você for. A palavra ainda continua: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Eu creio, amados, quando nós nos despirmos do velho homem, se revestirmos e nos revestirmos do novo homem, atitudes que nós tínhamos, elas precisam ser afastadas de nós. E quando nós nos revestimos desse novo homem, agora você se transforma um homem e uma mulher honestos no Senhor, probos. Deus, Ele te capacita financeiramente, e você vai agora semear na vida de outras pessoas, porque Deus te capacita. Deus é que provê. Deus vai prover a sua casa, amém? Ele vai trazer a provisão sobre a sua vida. E a palavra continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem.
Muitos cristãos se convertem, mas continuam ainda falando mal das pessoas, continuam ainda praquejando, continuam ainda murmurando. O povo, a Bíblia está repleta de exemplos, de testemunhos ou testemunhos, sobretudo do povo de Israel, que saiu do Egito, depois de ser liberto de uma forma miraculosa. Todos os dias tinha ali água, tinha cordonizes, tinha maná que caía do céu para eles, e mesmo assim eles reclamavam, queriam voltar para o Egito. E por causa da murmuração desse coração duro, eles morreram no deserto. Somente Josué e Caleb daquela geração entrou. E quantas vezes nós já levantamos falando palavras ruins? Faz uma reflexão na sua vida hoje. Quando você levantou pela manhã, qual foi a primeira palavra que você disse? Será que foi: bendito és tu, Senhor, Criador do céu e da terra, que dia maravilhoso, glória a Deus pela minha vida? Foi isso que você disse? Você já levantou reclamando: nossa, acordei tarde, acordei cedo demais? Já levantou xingando os filhos, xingando a esposa, brigando, criando caso? Quais foram as palavras que você disse nessa manhã? Quais são as palavras que você tem falado? São palavras de bênção ou palavras de maldição? Quando você abre a sua boca, é para edificar ou para matar a pessoa? Nós precisamos compreender que quando nós nascemos de novo, amados, as palavras precisam mudar. A minha forma de falar precisa mudar, porque eu já não estou mais sozinho. Cristo habita em mim. Se Cristo habita em mim, não vai sair palavras torpes da minha boca. Não pode sair um palavrão, um xingamento. Se eu ainda estou falando palavrão, se eu ainda estou falando palavras obscenas, contando piadas sujas, se eu estou fazendo tudo isso que eu fazia quando era do mundo, significa que eu não me converti ainda, de verdade. E pode ser que no nosso meio tem pessoas que ainda continuam com esse comportamento, mas nessa noite você não vai ficar isento, porque Deus está falando com você. Nós precisamos mudar a nossa forma de falar. E a palavra continua e fala assim: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Amado, isso que gera um temor no meu coração, significa que eu e você, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Sabia disso? Pastor, como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Pecando. Quando eu peco, eu entristeço o coração do Espírito Santo, porque quando nós, lá em 1 Coríntios fica claro isso, quando nós nos convertemos, amados, posicionalmente, diante de Deus, eu me torno santo. Deus, quando Ele olha para mim, já não vê mais um Luiz pecaminoso, um Luiz que andava nas trevas, mas agora Ele vê um Luiz santo, ainda que eu esteja num processo de santidade. A santidade, ela tem 3 fases, 3 processos. A santidade posicional é no momento que eu me converto, que eu aceito Jesus, eu me torno santo perante Deus. É a santidade posicional. Mas existe a santidade processual, que é durante a minha caminhada, eu vou precisar matar a minha carne diariamente para que eu possa ser santo cada dia mais. Então tudo aquilo que eu fazia de errado, eu vou ter que parar, vou ter que cortar, vou ter que cessar. E aí eu vou crescendo em santidade, cada dia mais, crescendo em santidade, até chegar na santidade final, que é quando eu estiver num corpo glorificado. Mas muitas vezes nós só assumimos a santidade posicional, e a nossa vida é um caos, porque eu cometo pecado deliberado. O que é pecado deliberado? Porque eu quero pecar. Eu saio de casa porque eu quero pecar, eu quero fazer, e eu vou fazer. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de graça. Tudo é puro aos olhos do puro. Todas as coisas me são lícitas. Mal sabe ele que ele está entristecendo o coração de Deus. Ele está entristecendo o Espírito Santo.
Isso é muito sério, muito sério. E os nossos ouvidos, amados, nossos ouvidos às vezes ficam fechados para essas coisas, e nós conduzimos a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Nós precisamos tomar decisões sérias, verdadeiras, de abandonar o pecado, buscar a santidade a qualquer preço, ser santo como Cristo é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Amém? E a palavra continua: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Toda gritaria, mas olha, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminado do meio de vós, seja eliminado do meio da nossa casa, da nossa família, da igreja. A única gritaria que você pode ter é quando o galo faz um gol. Amém? Mas está só derrota, né, Benedito? Só a derrota. Mas, amados, não pode. Às vezes nós estamos conduzindo a nossa vida, os vizinhos que moram ao nosso lado, ele está de olho, aquele lá, o povo é crente, todo domingo ele sai para ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Mas viu essa semana? Quebraram o pau aí, gritaram. Nossa, não sabe o que aconteceu. O menino chegou de madrugada e o pau quebrou. O marido gritou com a esposa. Eu acho que eles brigaram porque fez um barulhão lá. Gritaria, mau testemunho. Amados, nós precisamos mudar esse comportamento. Nós precisamos mudar esse comportamento. Nós precisamos ser verdadeiramente tocados pelo Espírito Santo, e a nossa vida precisa mudar. Nós não podemos agir da mesma forma que nós agíamos quando nós estávamos na ignorância. Agora não, nós não estamos mais na ignorância. A palavra fala que nós fomos transportados do reino das trevas para a luz. Nós estamos na luz, e se nós estamos na luz, nós não podemos mais nos comportar como nós comportávamos antes. Isso precisa virar na nossa mente uma chave. E outra coisa ele fala: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os. Talvez dentro da igreja, assim como dentro da nossa família, é um ambiente onde mais tem contendas. Infelizmente, pessoas falando mal de pessoas, mal da liderança, coisas que acontecem. Amados, nós precisamos mudar isso. É um corpo. A mão não pode falar mal dos meus olhos, ou da minha boca, ou da minha mente, do meu cérebro, porque o meu cérebro que conduz a mão. E nós somos partes do mesmo corpo, amém? Então não pode ter contendas, não pode ter divisão. Um reino dividido, ele não subsiste. Porque há tanta divisão no meio do povo? Porque há tanta divisão no meio das igrejas? O coração enganoso, amém? Nós precisamos nos revestir desse novo homem. Este é o padrão de Deus para nós, que está em Efésios capítulo 4. O texto de Hebreus 10, 22 ministra muito ao meu coração e diz assim, Hebreus 10, 22: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha que palavra poderosa. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isto fala de pureza. Nós precisamos crer nessa verdade, que eu e você, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Você crê nisso, amados? Você crê nessa verdade? Que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? E que agora quem habita no seu coração, quem está dentro de você, você é habitação do Senhor, habitação do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Senhor ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, eu preciso ter essa certeza, essa fé, de que o meu coração, ele agora não é um coração impuro, é um coração puro. Ele precisa ser um coração puro. Amém? E a palavra vai dizer no Sermão do Monte, Mateus 5:8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ter o coração limpinho aqui nesta noite? Fez sentido para você? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar colocando o Salmo 139, verso 23 e 24. Eu quero convidar você, amados, a clamar ao Senhor nesta noite, que Ele venha sondar o teu coração, e que durante esta sondagem, que o Espírito Santo possa revelar a você, aqui, agora, todos os caminhos maus que você tem caminhado, que você tem trilhado. Não importa em qual área da sua vida, mas tudo aquilo que está desalinhado, que está fora do propósito de Deus, que está fora da visão que Deus tem para você, daquilo que Deus planejou para você, comece a orar, comece a clamar: Senhor, sonda o meu coração. Fecha os teus olhos agora, apaga as luzes para mim, por favor. Fecha os teus olhos agora e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Agora é só você e Deus, nada além de você e Deus. Comece a clamar ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, vê se há pecado em mim, vê se em minha conduta algo te ofende, algo te entristece, algo causa dor ao Senhor. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que de alguma forma me conduz para longe da tua presença. Ora, começa a declarar isso: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me. Você sabia, amados, ainda com seus olhos fechados, você sabia que quando nós clamamos a Deus: prova-nos, Senhor, prova-nos, é porque nas provas, é nas tribulações que nós somos moldados, é na prova que o ouro é refinado, que a prata é refinada. Então muitas vezes você está passando por deserto, por situações, é porque Deus quer provar você, Deus quer trabalhar você, Deus quer fazer você mais forte, Deus quer fazer você inabalável, ter um espírito inabalável. Por isso clama ao Senhor: Senhor, sonda-me, prova-me, conhece as minhas inquietações, conhece as minhas lutas, as minhas fraquezas, as minhas iniquidades, afasta-as de mim e me conduz pelo caminho da salvação, pelo caminho eterno. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração enquanto o ministério de louvor canta essa canção. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para
clamando ao Senhor: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus. A morte vence. Declare isso. O véu do romper. O mais forte que você puder. Tua vazia agora está. O céu te adora. Proclama tua glória. Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória. E acima de todo nome estás. Poderoso esse nome poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vai ministrando só os instrumentos agora. Amados, preste atenção. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós vamos tomar decisões nas nossas vidas, decisões sérias. Sermos assertivos nas nossas decisões. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele é que vai nos conduzir ao Pai. Só que muitas vezes nós estamos diante de dois caminhos. A Bíblia fala de dois caminhos: um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo, ele te leva às coisas que aos olhos do mundo secular ele vai te dar prazer. É o caminho da prosperidade, da irresponsabilidade, do prazer, das emoções. Mas o caminho estreito, ele também vai te levar à prosperidade, mas é mais difícil, porque você vai andar com muita dificuldade, porque não é rápido. Quando você caminha com Jesus, não é rápido. Mas uma certeza nós temos, porque a palavra de Deus já declara que no final tudo vai dar certo. É algo que você precisa visualizar lá na frente. A certeza que nós temos que ver, que Jesus vai voltar e Ele vai reinar. As coisas do mundo são passageiras, são efêmeras, mas as coisas com Cristo, elas são eternas. Os nossos olhos têm que estar fixados nele, na eternidade, amém? Na eternidade, eu e você, nós precisamos estar fixos na eternidade, naquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos levantar um grande clamor por muitas conversões nessa cidade. Pessoas, famílias inteiras rendidas ao Senhor, famílias inteiras quebrantadas, famílias inteiras transformadas, vidas sendo transformadas nessa cidade, o reino explodindo, o reino crescendo. Oh, declare, ore, clame agora. Oh, jovens rendidos ao Senhor, jovens sendo libertos das drogas, da prostituição,
Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. O mais forte que você puder. Aleluia. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Visita-nos, Pai, esta noite. Fala aqueles corações. Transforma vidas aqui, Senhor. Traz mudança de caráter, transformação, restauração em famílias, casamentos. Restitui, Senhor, aquilo que precisa ser restituído. Quebranta aqueles corações que precisam ser quebrantados. Cria em nós um coração puro. Cria em nós um coração puro e o Espírito inabalável. É o que nós clamamos a Ti nesta noite. Declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre cada vida, sobre cada coração nesta noite. A minha oração, Senhor, é que eles sejam ricamente abençoados durante essa semana. E que tudo aquilo que eles tocar, tudo aquilo que eles fizer, tudo aquilo que eles ouvirem ou falarem, Pai, que possa vir de um coração puro, possa se tornar puro, Senhor, em nome de Jesus. Dê ao seu povo, dê a esta igreja, dê à igreja do Senhor Jesus dessa cidade um coração puro e um espírito inabalável. Sonda-nos, Pai, diariamente e revela-te a nós daquilo que o Senhor quer trabalhar em nossa vida, em nosso caráter. Que eles tenham uma semana poderosa na presença do Senhor. É o que eu declaro em nome de Jesus. Você que está em casa também, receba essa bênção. Que você seja ricamente abençoado em todas as coisas da sua vida. É o que eu declaro em nome de Jesus. Os pedidos de oração que estão aqui no site, no nosso bate-papo, eu estarei orando. Logo após o culto eu vou orar. Estarei orando na minha casa por você. Eu creio que o Senhor hoje à tarde eu cheguei e fui orar com o irmão. Amados, eu senti muito forte no coração de orar com ele, porque eu creio, estou vendo portas de oportunidades aparecendo, sendo abertas. E eu não sei quanto a você, mas Deus está fazendo algo sobrenatural nesta cidade, nas vidas que aqui moram, nas famílias, nas vidas desta igreja. Eu creio que nós vamos receber coisas grandes do Senhor. Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Então aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda o Senhor mais uma vez.